Como escolher o difícil estando confortável? Eu vou ser sincero que nesse vídeo aqui eu ia te falar uma coisa que é bem óbvia, de que existe o difícil do fácil e o fácil do difícil. Ou seja, vou escolher o difícil estando confortável. Tu está considerando que o difícil é fazer as coisas que vão te tornar uma pessoa melhor. Provavelmente, treinar é difícil, trabalhar é difícil, empreender é difícil, estudar é difícil. E aí eu ia te trazer uma reflexão rápida sobre, realmente este é o difícil? Porque tem o difícil do fácil, que é você fazer o fácil, como jogar, ficar vendo série, ficar comendo porcaria, não precisar ir treinar. Isso aí parece fácil, mas vai te trazer um difícil depois, que é os problemas que isso vai te causar. E fazer o difícil, que seria os hábitos positivos, vai te trazer um fácil depois. Eu ia te trazer essa reflexãozinha, mas eu acho que isso aí é óbvio e tu já sabe. Então, na verdade, eu modulei todo o meu roteiro e acabou virando todo um compilado de exercício de autoconhecimento. Então, eu vou te convidar para pegar um papel, caneta ou um lápis e caneta, porque aqui eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai ter que fazer exercícios de autoconhecimento, ou seja, eu vou te fazer a pergunta e tu vai pensar na resposta, apesar de que antes eu vou tentar dar uma resposta sobre o que eu penso, e a partir dessas perguntas tu vai conseguir obter a tua própria resposta de como fazer o difícil estando confortável. E a primeira pergunta que eu tenho para isso é te perguntar: o que é o confortável para você? Porque existem muitas definições de confortável. A partir do momento que tu aumenta os teus referenciais, o teu conforto passa a ser diferente. Então, por exemplo, para mim, ficar ali jogando videogame, sentado no sofá, comendo porcaria, antigamente isso era confortável para mim. Mas hoje eu já não considero mais isso confortável. Hoje, para mim, o confortável seria ficar em casa lendo ou ficar dando uma caminhada ao invés de estar trabalhando, treinando em alguma coisa mais séria, mais produtiva. Então, o confortável, ele pode ir mudando dependendo da tua perspectiva e do teu momento de vida. Eu imagino que, por exemplo, se tu tem um carro, ele já te dá um certo conforto. A partir do momento que andar a pé para tudo não parece tão confortável. Adquirir um carro, estou confortável. Esse é o meu conforto. Mesmo que aquele carro não seja tão confortável. E aí tu adquire um carro melhor. Agora que tu teve um carro melhor, aquele carro anterior, ele pode parecer desconfortável, sendo que antes ele era confortável para ti. E agora aquele carro melhor ele é confortável. Só que tu percebe que o confortável, ele meio que te prende num nível. Então, quando tu classifica alguma coisa como confortável, tu diz, tá bom aqui. Não preciso mudar, não preciso de mais. E isso é um ponto que vai te levar para a próxima pergunta, que é: será que tá bom mesmo onde tu tá? Ou só tá quentinho porque tá na merda? Eu quero te botar para refletir sobre isso. No momento que tu tá, tu diz, como fazer o difícil estando confortável. Se tu clicou nesse vídeo é porque tu tá se sentindo preso na zona de conforto. Só que quem te colocou na zona de conforto foi tu, até porque quem define o que é confortável ou não é tu. Por exemplo, para mim, já não é mais confortável vários hábitos negativos. Aquilo ali já se tornou desconfortável para mim, porque eu já me acostumei agora com um próximo nível de desenvolver hábitos positivos e obter as recompensas deles. A partir do momento que eu já me acostumei com esse nível, se eu dou um passo atrás no meu comportamento, as minhas recompensas também dão um passo atrás. Ou seja, se eu sinto bem-estar treinando, me alimentando saudável e estudando e trabalhando, se eu paro de trabalhar, de treinar, de estudar e começo a comer mal, eu automaticamente me sinto mais cheio, mais letárgico, mais burro, mais preguiçoso, com mais cansaço, eu me sinto menos enérgico e disposto. Automaticamente eu perco um pouco de autoestima e tal, por não estar trabalhando e produzindo. Então, se eu dou um passo atrás nos meus hábitos, eu também dou um passo atrás nas minhas recompensas. Então, hoje, para mim, o confortável é fazer essas coisas boas. Só que antes de eu ter desenvolvido esses hábitos positivos, quando eu só tinha os negativos, e eu estava acostumado já com as consequências negativas deles, como eles eram fáceis de fazer, eu me sentia confortável. Só que hoje eu andei um nível para frente e esse já não é mais meu confortável. Então, quem define o que está na sua zona de conforto
É tu. Tu define o que é conforto. Por isso que eu te perguntei, o que é confortável para ti? E aí, agora que tu consegue raciocinar, tá, o que eu defini como confortável para mim? Beleza, é isso daqui. Então, tu mesmo se delimitou uma zona de conforto. Tu escreveu o que é conforto e o que não é. Então, agora também é teu papel se colocar dentro ou fora dela. E eu vou te perguntar, tá confortável mesmo? Tá bom mesmo onde tu tá? Ou só tá quentinho porque tá na merda? Porque quando tu tá na merda, merda quentinha, tu vai estar quentinho. Mas, poxa, eu tava quentinho antes, mas não tava bom. Então, será que tu não tá na mesma situação? Que tá tudo cagado as tuas coisas e tu tá todo ferrado, mas tu se sente confortável mesmo assim? Será que tu não precisa ressignificar o que é esse confortável? E se esse confortável que tu tá definindo como confortável é bom? Porque, por exemplo, eu posso definir aqui na minha cabeça, calma, se eu tiver um carro, eu vou estar mais confortável, porque hoje eu não tenho. Mas, se eu for muito rico, eu posso definir, não, tais carros, eles são desconfortáveis para mim. Eu preciso de um carro com tais e tais características. Abaixo disso ainda é desconfortável. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a partir do momento que eu adquiro aquele carro, eu já defini na minha mente o que é confortável ou não. Ou seja, eu posso adquirir um carro e eu posso falar, agora está confortável, agora eu tenho um carro, agora está bom. Ou eu posso falar, beleza, já tenho um carro, mas está desconfortável, está ruim, esse carro não é bom, eu quero um carro melhor. E isso vai me impulsionar para o próximo nível. Se eu definir que já está confortável, é probabilisticamente mais fácil de eu ficar no mesmo carro, de eu não querer evoluir para o próximo patamar. Aí o cara começa a cortar grama aqui, né? Mas tudo bem, ignora o cara cortando grama. E é isso que vai te levar para a próxima pergunta, para a terceira pergunta, que é até onde vai a sua ambição? Porque a ambição é tanto uma característica intrínseca do homem, quanto necessária para ele ser homem. Se tu é um homem, se tu tem duas bolas aí em ti, tu tem que ter ambição. Tu precisa ambicionar alguma coisa na vida. E aí, dependendo de até onde vai a sua ambição, é onde você vai começar a delimitar o que é o teu confortável e o que é bom ou não. Então, por exemplo, agora que eu vi que o cara não está cortando grama, na verdade ele está com uma motosserra cortando uma árvore. Então, isso aí vai demorar horrores. Então, eu vou continuar falando do mesmo jeito. Eu, cara, ambiciono uma vida com riqueza. Eu ambiciono uma vida em que eu vou ter um shape bom, em que eu vou ter muitos livros, em que eu vou ter lido muitos livros. Eu ambiciono uma vida em que eu vou ter família, eu vou ter filhos. Então, a partir do momento que eu ambiciono tais coisas, eu observo qual homem eu preciso me tornar para adquirir essas coisas, e aí eu defino o que vai ser o meu confortável. Então, por exemplo, cara, nível de riqueza, beleza. Eu já defini, beleza, eu quero viver uma vida assim, eu quero ter uma casa tal, eu quero morar num lugar mais ou menos assim, eu quero ter um casarão de tantos cômodos, tantos andares, eu quero ter tal estilo de vida, quero ter tais hobbies, sair para fazer tais coisas. E eu fui calculando, fui somando, eu fui vendo. Beleza, a partir do momento que eu sei tudo que eu quero para minha vida, tudo que eu quero viver, qual que é o estilo de vida ideal dos meus sonhos, eu cheguei num cálculo. Eu pensei assim, cara, nesse padrão de vida aqui que eu quero viver minha vida dos sonhos, sonhos mesmo, eu precisei definir quanto que eu preciso para isso. E aí eu olhei, beleza, mais ou menos uns 50 mil por mês e um patrimônio ali de uns 2 milhões, eu consigo comprar tudo que eu quiser e viver o meu estilo de vida perfeito e ideal. E nesses 50 mil, eu já botei que eu vou estar pagando por todas as coisas minhas, mulher e mais 3 filhos, pelo menos. Então, beleza, é a vida que eu defini. Eu poderia definir uma ambição mais alta. Ah, não, eu quero viver uma vida que o padrão de vida é 300 mil por mês, ou é 1 milhão por mês. E eu precisaria ser multimilionário, eu precisaria ser bilionário, alguma coisa assim. Ou não, na verdade, o padrão de vida que eu quero viver dá para viver com 5 mil, com 10 mil, ou na verdade eu quero, sei lá, virar monge. Então eu só preciso juntar grana suficiente para ir lá para a China e me mudar para um mosteiro e ficar lá o resto da vida. Então, tu precisa ambicionar algum nível para saber o que é confortável para ti. A partir do momento que eu sei que o padrão de vida que eu quero é mais ou menos uns 50 mil por mês, eu já sei, beleza, eu não quero ser bilionário, porque eu não preciso disso. Talvez eu acabe me tornando
se eu acabar inventando uma empresa que dê muito certo e fazendo um modelo de negócios que seja muito eficiente e crescendo na carreira muito mais do que eu imagino, pode ser que eu chegue lá. Mas, basicamente, se eu for milionário em dólar, eu já consigo tudo que eu quiser. Ou seja, eu não preciso nem ser multimilionário. E talvez para ti não precise chegar no milhões. Pode ser, se eu tiver ali uns 500 mil, ou sei lá, 100 mil em uma casa, eu ganhar 10 mil por mês, eu ganhar 5 mil por mês, isso já é o suficiente para mim. Então tu tem que ver até onde vai a tua ambição, porque isso vai definir o que é confortável para ti. Se eu sei que eu quero ter milhões em reais, ou 1 milhão em dólares, e eu quero ter pelo menos 50 mil mais de renda por mês, eu já sei que eu deveria seguir alguns caminhos específicos. Ou eu deveria me tornar um advogado bem-sucedido, um médico bem-sucedido, ou eu deveria virar um empresário e empreender. Eu decidi virar um empresário e empreender, e eu estou empreendendo agora. Talvez eu empreenda em mais empresas no futuro, ou eu escale muito a minha empresa, mas eu não ia atingir isso sendo um funcionário público, sendo um CLT, ou em uma outra profissão mais simples, que poderia limitar minha renda a 20 mil, a 10 mil, ou a 5, 13 mil por mês. Eu preciso escolher um caminho que me leve até lá. Então, se tu sabe, beleza, eu quero viver tal padrão de vida e tal padrão de vida exige uma renda de tantos por mês. Eu posso, dentro dessas profissões, chegar nessa renda. Tais profissões não me possibilitam chegar lá. Então eu já tiro do meu escopo e aí dentro do que me possibilita chegar lá, eu vou escolher aquilo que se encaixa melhor para o que eu prefiro fazer da vida. Então, tu primeiro precisa saber até onde vai a tua ambição, e aí para isso tu precisa responder a quarta pergunta, que é o que você quer. O que você quer é muito importante, porque se tu não for específico no que tu quer, tu não vai saber até onde vai a tua ambição e tu não vai saber até onde está o seu confortável e até onde é bom, porque a partir do momento que eu defini que eu quero um padrão de vida de 50 mil por mês, significa que um funcionário público ganhando 12 mil por mês é estar na merda para mim. É muito abaixo do que eu quero. E você pode definir que tu quer um padrão de vida com Porsches e mansões e viagens internacionais toda hora, e aí tu vai gastar 300 mil por mês. A partir disso, tu já vai saber que o meu padrão de vida dos sonhos, na verdade, para ti, é estar na merda, porque tu quer algo muito maior. Tu quer, sei lá, ser multimilionário ou bilionário. Então, tu tem que definir até onde vai a tua ambição, com base no que tu quer, para definir o que é estar na merda para ti, e aí, com base no que é estar na merda ou não, tu consegue definir o que é confortável ou não para ti. E a partir desse momento, tu vai trocar completamente o teu difícil e o teu fácil. Por quê? Porque o que hoje para ti é estar confortável, se tu fizer esse exercício de autoconhecimento e chegar a novas conclusões sobre o que é confortável ou não, fazer o difícil pode, na verdade, se tornar fazer o fácil. Então hoje tu tá numa zona de conforto, mas talvez seja porque tu não raciocinou o suficiente, não se questionou as perguntas certas para perceber que, na verdade, a tua zona de conforto ela pode se expandir muito mais. E o que hoje tu encara como conforto, rapidamente respondendo algumas perguntas, pode virar muito desconfortável para ti. E como é que eu resolvi isso? Eu resolvi isso seguindo um esqueminha simples. Basicamente, para eu aprender a fazer o difícil, eu tive que definir o que eu queria, qual era o nível da minha ambição para eu saber o que eu queria. E aí eu vi que, beleza, aquilo que eu estava considerando confortável estava muito dentro do círculo da merda. Então, tem o círculo do conforto, tem o círculo da merda e tem o círculo do sucesso. Então, talvez o teu círculo do conforto esteja abrangendo o círculo do sucesso e o círculo da merda seja muito menor. Ou às vezes o teu círculo do conforto é menor do que o círculo da merda. E aí tu tem que definir esses círculos e saber onde tu tá dentro deles. Tu provavelmente está perto do centro e longe das bordas, porque as bordas seriam um sucesso. A partir do momento que tu aprende o que é o teu conforto, o que é a tua merda, eu consegui entender, beleza, aquilo que eu estava chamando de confortável, na verdade é estar na merda, e aquilo que eu chamo de sucesso é muito longe de onde eu tô hoje.
Então eu expandi o meu círculo de conforto lá para a borda, lá para perto do sucesso. E aí no meio, perto da merda, eu botei o círculo do desconforto. Então a partir desse momento que eu percebi, não, então eu não estou confortável, eu estou desconfortável do jeito que está. Aí eu comecei a buscar o conforto. Então não precisei buscar fazer o difícil mesmo no conforto. Eu precisei buscar o conforto, primeiro redefinindo o que era conforto. E aí, se eu estou desconfortável, o que antes parecia difícil, na verdade agora é fácil. Então, fazer os hábitos positivos agora é fácil, não é mais difícil. Por quê? Porque não fazer eles é ficar no desconforto e fazer eles é ficar no conforto. Então, quando tu expande o teu conforto, o que antes era difícil pode se tornar fácil. E como é que eu fiz isso? Primeiro, eu respondi essas perguntas para mim mesmo. E segundo, eu montei um esqueminha muito simples. Encontrei o meu propósito claro. O que eu quero fazer? Aí eu visualizei o sucesso desse propósito. E isso me deu entusiasmo, que é uma energia divina, e o entusiasmo me deu motivação para fazer. Então, definindo o meu propósito e fazendo exercício de visualização, eu me joguei para motivação. E quando tu tá motivado para fazer as coisas, é muito mais fácil de fazer elas. E aí, com tudo isso que eu falei sobre ambição e conforto, pode surgir uma dúvida em ti, que é como que tu faz para ficar insatisfeito com o que tu tem e querer mais, mas ao mesmo tempo ser grato, porque talvez tu pense, não, pera, mas antes eu andava a pé, agora eu tenho um carro. Eu não posso dizer que esse carro é uma merda, é um lixo, ele é desconfortável, só para eu querer um carro melhor, para eu ter ambição de mudar de nível. Eu tenho que ser grato pelo carro que eu conquistei. E eu concordo, é verdade. E o segredo para tu conseguir fazer essa conciliação, apesar dela realmente ser bem difícil, é tu reconhecer que todas as coisas que tu conquistar vão chegar num fim. Viver no presente e mirar no futuro. Então, a partir do momento que tu sabe, beleza, cheguei no carro, conquistei o carro. Esse carro uma hora vai acabar, uma hora eu não vou mais ter esse carro. Então, eu vou já mirar em o que eu vou fazer depois desse carro, qual o próximo passo, e tu define qual o próximo carro, qual é a próxima meta, qual o próximo nível da tua ambição. E mirou no futuro, volta pro presente e fala, beleza, mas até ele acabar, eu tô com esse carro. E eu vou aproveitá-lo. Então tu fica presente e mira no futuro. É um jogo difícil de fazer, mas é essencial e necessário para ser homem. Homens fazem esse jogo. Ele fica presente no momento, mas ele está sempre mirando no futuro por algo melhor. É difícil de fazer isso? É, mas é o único jeito. E aqui eu quero finalizar o vídeo com uma informação. Se tu é um homem que tem ambição e propósito claros, por favor, clique no link aqui da descrição. Esse link é para tu responder um formulário para entrar na minha comunidade chamada Os Verdadeiros. Ali tu vai encontrar outros homens com ambição, com propósito, que estão em desenvolvimento pessoal para se tornarem a sua melhor versão e conquistar todas as suas metas da vida e atingir todos os seus sonhos. Se tu quer fazer parte de um grupo assim, clica na descrição e preencha o formulário para entrar no grupo Os Verdadeiros. E se tu é um homem que não tem ambição e propósito claro, tu pode entrar no grupo que a gente vai te ajudar a definir isso. A gente vai te ajudar a encontrar essas respostas. Tá bom? Por favor, se tu é qualquer um desses dois cenários, clica na descrição e entra para a comunidade Os Verdadeiros. É só clicar no link da descrição e preencher o formulário. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.